Amados irmãos, que a doce paz do Senhor Jesus esteja com você, esteja na sua casa. Que alegria estarmos juntos mais uma vez neste programa, a Bíblia e a Família. Que alegria, que prazer. E eu quero te convidar para logo de início nós fazermos uma oração ao nosso Deus e darmos abertura a este programa que promete muito. Oremos ao nosso Deus. Nosso Deus, bendizemos o teu nome, estamos gratos ao Senhor por esta oportunidade de estarmos aqui para aprender um pouco mais da sua palavra. O Senhor é um Deus que conhece os corações, conhece cada família, conhece cada membro nas famílias e sabe a necessidade de cada um. E nesta noite queremos, ó Deus, ser impactados pela sua palavra e ser abençoados pela tua palavra. Nos ajude e nos ensine nesta noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus queridos, este programa, a Bíblia e a Família, é um programa da Igreja Assembleia de Deus em Santa Rita, na Paraíba. Esta igreja que tem o propósito de ser semelhante a Cristo. E mais uma vez, estamos aqui para abençoar e ser abençoados. O programa desta noite está com uma temática interessante, uma temática que vai nos ajudar a entender um pouco mais do que é ser pai. Nós queremos trabalhar nesta noite sobre qual tipo de pai você é. Ou que tipo de pai é você? Que tipo de pai é você? Nós vamos trabalhar com essa temática. Uma pergunta, vamos responder essa pergunta: que tipo de pai é você? E para responder esta pergunta e muitas outras, está conosco mais uma vez, e eu tenho a alegria de apresentá-lo sempre, presbítero Jean Lopes. Que alegria tê-lo mais uma vez conosco, irmão Jean. Seja bem-vindo. Obrigado, meu irmão. Que prazer imenso estarmos aqui de novo. É uma alegria imensa, irmãos, a gente poder aprendermos juntos. E a gente sempre diz que falar da palavra é uma bênção. E num programa como esse, né, que o nome do programa diz tudo já, né? A Bíblia e a Família. Então nós temos muito a aprender sobre o que é ser pai, sobre o que é ser família, o que é ser esposa e com os valores e os princípios da palavra. Então, prazer imenso estarmos aqui hoje. Vamos lá. Vamos lá. Meus irmãos, Jean já é de costume estar conosco, né? A gente pode pensar assim, irmão Jean não pode ficar muito tempo sem vir aqui, né? Irmão Jean, ele tem uma graça especial para falar a respeito de família, tem este ministério vivo no seu coração. Você que o acompanha nas redes sociais que ele tem, é uma bênção. São postados ali vídeos, comentários, assuntos sobre família de maneira muito excelente. Então queremos sempre aproveitar esta sabedoria que Deus deu ao nosso irmão Jean, esse talento, falar sobre família, para nos ensinar. Por isso que ele sempre está aqui conosco. E nesta noite iremos aprender um pouco mais da palavra de Deus através da vida do ministério deste abnegado servo do Senhor. Antes de nós começarmos, nós queremos louvar a Deus. Queremos juntos fazer esse momento de adoração. Convido você para junto louvarmos a Deus com este louvor. E depois nós vamos estar de fato aprendendo que tipo de pai é você. Tá bom? Então vamos para este louvor e já retornaremos no nome de Jesus. Se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus obedecer, o Senhor meu Deus me exaltará sobre todas as nações. Onde eu passar, eu não correrei atrás de bênçãos, sei que elas vão me alcançar. Onde eu colocar a planta dos meus pés,
sei que a sua bênção chegará. Bendito serei na terra, bendito serei quando eu profetizar. Sei que minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo, bendito serei por onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será quando eu obedecer a sua voz. Se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus obedecer, o Senhor meu Deus me exaltará sobre todas as nações. Onde eu passar, eu não correrei atrás de bênçãos, sei que elas vão me alcançar. Onde eu colocar a planta dos meus pés, sei que a sua bênção chegará. Ah, bendito serei na terra, bendito serei quando eu profetizar. Sei que minha voz será a voz de Deus. Bendito serei na terra, bendito serei quando eu profetizar. Sei que minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo, bendito serei por onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será quando eu obedecer a sua voz. Quando eu obedecer, quando eu obedecer, quando eu obedecer a sua voz. Meus amados irmãos, estamos de volta depois desse belo louvor e de fato agora vamos ouvir o nosso irmão Jean trazendo a explicação e trazendo respostas a respeito desta temática. Que tipo de pai é você? Irmão Jean, queremos saber o que é ser pai e quais os tipos de pai podem se ter nas famílias. Queridos irmãos, é muito importante sua pergunta, irmão Josimar, porque a gente poderíamos falar aqui de que existem diversos tipos de pai. Mas antes que a gente comece a falar sobre os tipos de pais, pelo menos eu quero trazer aqui três. Três tipos de pais. Isso. É importante que se diga que pai, ele pode e tem vários realmente significados. Então, mas eu quero pensar pai como aquela figura, aquela pessoa que quem protege, quem cuida, quem lidera a família, quem orienta. O pai é aquele que provém, que realmente protege, que cuida em todos os aspectos da família, né? Não só dos filhos, mas da própria casa em si, da esposa. Sim. Ele é o cabeça, ele é o líder, né? Deus pôs ali o homem, nós como pais, para orientar, para guiar nossos filhos, dar um norte para eles. E não só isso, mas enfim, é aquele que protege, aquele que cuida, aquele que cuida de fato e traz princípios e valores para nós que somos servos do Senhor, que temos a palavra de Deus, a Bíblia, como nosso livro de fé, de regra e prática. Nós entendemos que não basta apenas trazermos princípios e valores seculares. Sim. São importantes, sim, e que na verdade, irmão, a gente pode até dizer que todos esses princípios e valores são fundamentados na aqui, palavra. Verdade. Eles estão aqui dentro da própria palavra de Deus, né? Então a palavra ela ensina e a Bíblia vai dizer o tempo todo o que o pai, como ele deve proceder e agir, né? Haja vista lá no 5º livro do Antigo Testamento, Deus vai dizer que
o pai ele tem essa figura de ensinar, né? De mostrar. Deuteronômio ele vai dizer, né, que o pai tem esse papel em casa, na rua, enfim, aonde ele estiver, ensinar a palavra. E infelizmente alguns falham nisso, mas nós estamos aqui. Você está aqui nesse vídeo, você está vendo esse vídeo hoje, e exatamente um chamado de Deus para nós, né? Um chamado de Deus para nós. É verdade. Entendendo isso, que é bem lógico, é bem elementar, vamos dizer assim, eu quero partir aqui para um tipo de pai. E como eu falei, eu quero falar de 3 tipos, pelo menos, então, e a gente vai fique ligado, são 3 tipos de pais aqui. Tem mais, né? Se nós tivéssemos tempo, sim. Nossa Deus. Então, o irmão Jean está se propondo a falar conosco hoje de que tipo de pai é você. 3 tipos de pai. Vamos ver em qual qualidade aí, em qual característica você mais se encontra. Vamos aprender junto. Eu tô ansioso. Então, vamos lá. O primeiro tipo de pai que eu quero trazer é uma figura de um rei. Quero trazer a figura de um rei para nós pensarmos aqui, né? Vamos trazer 3 pessoas importantes da Bíblia, 3 personagens, 3 figuras muito importantes. E a primeira é a figura de um rei. E nada menos, nada mais eu quero falar do que o maior rei, o rei modelo, vamos dizer assim, que ele é tido, o seu reino, a sua postura diante do reino, ele serve de modelo, foi para todos os outros reis. Davi. Então, o rei pastor. O rei pastor. O rei pastor, um rei que ele não só foi um excelente rei, como eu disse agora, o seu modelo de liderança, de reinar, serviu para todos os outros reis. Deus tomou como modelo e disse para outros reis, até para o próprio filho dele, olha Salomão e outros mais, se você seguir o exemplo do teu pai, e os reis depois que vieram também, se tu seguir o exemplo do meu filho Davi, do meu servo Davi, então Deus deu aval. Davi foi um excelente rei, mas também Davi foi um excelente guerreiro. Não há como negar isso. Sim. Ele era um estrategista, ele é um homem de guerra. Sim. Todas as batalhas praticamente que ele foi, todas elas ele venceu, ele lutou, ele realmente ganhou. Era um homem que tinha uma habilidade para lutar e a palavra diz que o Senhor era com ele. E desde moço, né? Desde jovem. Então, a gente percebe Davi, queridos, essas qualidades que Davi tinha. Mas também Davi tinha a qualidade de ser um excelente músico. Sim. Músico. Davi também era um excelente músico e ele tocava harpa, enfim. Mas também Davi era pastor também. Um excelente pastor. Pastoreava as ovelhas do pai dele. Mas, vem o mais. Mas, como pai, Davi não foi um exemplo tão bom. É preciso que se fale isso, e nós amamos, irmão Josimar, a palavra de Deus, nós adoramos a Deus e vemos que a palavra ela tem essa transparência. Sim. Ela não mostra essa perfeição que as pessoas pensam que existe. Olha, tudo é perfeito, tudo maravilhoso. Não, a palavra ela é transparente. Deus ele revela, mostrando na própria Escritura falhas em Davi como pai. Sim. Eu vou trazer aqui para nós, querido, no segundo livro de Samuel, por exemplo, a gente vê aqui no capítulo 13, no versículo 21, você que está em casa, você vai ler conosco, segundo livro de Samuel, capítulo 13, versículo 21, vai dizer assim: e ouvindo o rei Davi todas essas coisas, muito se acendeu em ira. O que foi que aconteceu com Davi que ele se irou? Aqui nós vamos estar, o contexto desse texto revela um drama familiar terrível. Que situação horrível. Um drama familiar muito grave, muito sério. Davi, ele era casado, ele tinha várias esposas. E, claro, teve filhos com várias destas esposas. Sim. E o que é que aconteceu? Um filho dele, chamado Amenon, também ele tinha uma filha chamada Tamar. O que acontece?
que Amenor, ele se apaixona pela sua própria irmã. Ele chega ao ponto de ficar doente, de ficar com um semblante descaído, jovem, né? Jovem. Veja que drama familiar. E aí esse rapaz recebe conselhos de um dos seus servos de mandar que pedisse ao rei, ao pai dele, Davi, que mandasse Tamar vir até o quarto dele para preparar comida para ele, pois ele estava doente quando não estava doente. Sim. Fingiu, criou toda uma encenação. Sim. E aí Tamar foi lá e, para resumir a história, ele abusou da própria irmã. E o interessante é que Tamar, naquele momento ali de aflição que ela estava vivendo, que é muito difícil para uma mulher, Sim. A gente imagina o quão difícil deve ser pelos relatos, pelas histórias que nós ouvimos, que ela diz assim: meu irmão, não faças tal loucura. Isso nós estamos falando de um fato aqui há mais de 3 mil anos atrás, queridos. Se hoje é uma mancha, isso dói, isso carrega um peso muito forte, e naquela época não era diferente. Não era diferente, isso é perfeito. E ela diz, olha, pede ao meu pai que ele vai me dar para você. E vamos fazer tudo certinho. A gente se casa e meu pai não vai dizer não. Mas Amenor, numa loucura da paixão, perdeu o controle, enfim, não pensou, não teve razão, teve só a emoção, e ele estrupa sua própria irmã. E no mesmo instante, aquele desejo desenfreado se transforma numa raiva, num repúdio pela própria irmã. Exato. E ele manda a menina embora. E ela sai pelos corredores do palácio, veste, rasga sua roupa, põe cinza sobre sua cabeça, enfim, toda uma situação na época. Sim. Gritando, chorando. Ela tinha um irmão chamado Absalão. E ela vai para a casa do seu irmão, chora, e o irmão diz: se aquieta, minha irmã, fica aqui. Qual foi a atitude do pai, rei Davi? Qual a atitude que o pai teve? Qual a ação que ele tomou, irmão Josimar? Versículo 21. Cirou. E ouvindo o rei Davi todas essas coisas, muito se acendeu sua ira. Ficou irado. Somente. Não tomou não diz o texto aqui, o contexto, que ele tomou atitude nenhuma mais por isso. Só ficou irado. Somente. Quer dizer, uma postura de um pai relapso. Um pai que faltou uma postura, uma atitude. Poxa, a minha filha, o irmão. O que é que acontece, amados? Por não ter tomado essa atitude, por não ter imposto a disciplina, por não tomar uma atitude mais séria, passados 2 anos, amados, 2 anos depois, Absalão, na verdade, ele arquitetou desde o primeiro dia. Sim. Quando a irmã sofreu esse abuso, ele guardou no seu coração e a partir dali ele já arquitetou um plano para se vingar do irmão. Eu vou dizer assim, irmão Josimar, um mal menor se transformou num mal maior. Que mal maior foi esse? 2 anos depois, Absalão vai até o seu pai, o rei Davi, e diz assim: olha, eu tosquei as minhas ovelhas, eu quero dar uma festança aqui. Pai, eu quero que o senhor vá, todo mundo vá, os meus irmãos, sei o quê. O rei diz: não, eu não posso ir, muita coisa, vai ter muito gasto lá para você. Não, meu filho. Então faz o seguinte, pai. Manda que os meus irmãos também vá comigo. Peça, ordene que todos eles possam ir. Inclusive, Amenor também, eu quero lá. 2 anos se passaram, achou que a ferida teria fechado. E aí, o mal menor se transformou no mal maior. Se nós lermos no versículo 28 do 2º livro de Samuel, capítulo 13, versículo 28, ele vai dizer: e Absalão deu ordem aos seus moços, dizendo: tomai sentido, quando o coração de Amenor estiver alegre do vinho, e eu vos disser: feri a Amenor, então o matareis. Não temais, porventura não sou eu quem vos falo, quem vos ordenou?
Esforçai-vos e sede valentes. Foi exatamente o... Arquitetou um plano ali. Arquitetou direitinho. Vão todos para a festa, Vão os se irmãos estão embriagar. lá, se embriagam, farram, brincam, se alegram. No final da festa, ou melhor, no meio da festa, no momento em que eles estão bem alegres com vinho, Sim. os empregados, alguns servos de Absalão vão lá e agem. Quer dizer, queridos, a atitude de Davi gerou uma morte agora. A falta de ação dele, de postura dele, um pai que foi relapso, causando agora um mal maior. Absalão vai e agora ele mata o seu próprio irmão. Quer dizer, de um estrupo, irmão José, passou por uma morte. E Absalão agora não tem mais empecilhos para ele. E parece que a Absalão agora vai advertir, né? E advertir de uma maneira tão trágica, né? O seu irmão pelo erro. Então, dá para se entender que se Davi tivesse disciplinado, se Davi tivesse tomado atitude com Aminon, não matá-lo, mas uma atitude de correção com Aminon, isso não teria acontecido. Provavelmente o Essa irmão... tragédia na família aí não teria acontecido, né? Ficaria só naquela tragédia ali do estupro, mas foi resolvido, foi colocada a disciplina, né? Provavelmente, penso eu também, Sim. que Absalão talvez ficasse com o coração mais quieto. Não, meu irmão foi punido. Sim. Sofreu algum tipo de castigo, alguma Perdeu coisa. os benefícios, sei Isso. lá, foi expulso da casa, não sei. Tomou uma atitude o pai. Então talvez o coração dele tivesse. E daí para frente, queridos, se nós formos falar só sobre o rei Davi, o pai, o rei Davi, para Absalão, eu vou usar uma expressão secular: o céu é o limite. Absalão, ele agora entra num caminho desenfreado pelo pecado. Absalão agora vai para um exílio. Depois desse exílio, lá no exílio, ele fugiu, foi para um outro país, ficou lá durante um tempo. O capitão, o chefe do exército, Joabe, vem depois, pede por ele. E aí cabe, né? Davi também não fez nada. Não. Diz o texto que ele vai sentir dó. Vai sentir, não vai fazer. Ele vai sentir dó de Absalão, porque Absalão está longe, ele está com saudades de Absalão. Absalão agora tinha matado o irmão. E ele vai sentir dó mais na frente, se nós formos comentar isso aqui. Mais um relapso dele. Total. Ele simplesmente sente dó. E Absalão volta por não ter tomado uma postura agora, uma atitude maior com Absalão. Absalão agora vai para as portas, para os muros da cidade, para os portões da cidade e começa a dizer: se eu fosse rei, eu faria diferente. Agora um intento de rebelião aí. Vai para um mal no É o que a Bíblia superlativo, diz, né? Um abismo chamando outro abismo. Ele chega nas portas, nos muros dos portões da entrada da cidade. Você está indo para onde? Vou falar com o rei para resolver uma situação. Se fosse eu resolvia rapidinho. Começa ao ponto de dar um golpe de Estado. Sim, sim. E o povo estava admirando aquilo. Sim. Se sentia ouvido. Davi não ouvia, ele já está ouvindo. Então, amados irmãos, não há como nós não pensarmos nisso aqui hoje. Que tipo de pai é você? Que tipo de pai nós somos? Que tipo de pai nós temos sido? Será que nós temos sido relapsos como Davi? Será que nós estamos tendo apenas... os nossos filhos fazem alguma coisa e nós ficamos com dó? Nós não disciplinamos? Nós não podemos irados, mas também fazemos nada? Será que nós não estamos entendendo que ser pai também significa aplicar a disciplina? Porque ser pai é aquele que protege, aquele que cuida, aquele que ama, aquele que está lá para prover. E a disciplina é própria. O texto vai dizer, Hebreus vai falar, se um pai faz isso, eu faço isso por amor a vocês.
Então, não vamos pensar aqui em imaginar que ser pai é você encobrir ou você fazer como Davi fez, apenas se revoltar sem uma atitude. Precisamos entender que filhos são herança de Deus, é algo que Deus nos deu para a gente zelar, cuidar. Sim. E cuidar em todos os aspectos. E falando nisso, eu já ouvi muitas pessoas dizendo às vezes, né? Não sei se o senhor já ouviu, já filho já grande, e talvez numa conversa, ele diz assim, eu nunca bati nos meus filhos. Eu nunca bati. Se a gente olhar hoje os filhos deles que são, dá para sentir que faltou uma surrazinha, faltou uma situaçãozinha lá atrás lá que poderia talvez tomar uma prensazinha maior, uma correção maior, às vezes faltou. Muita gente que se vangloria e diz assim, nunca bati nos meus filhos, mas a ponto de dizer assim, não dizer com aquela vontade assim, eu ensinei bem meus filhos que não precisou, não é isso. Não é isso. E às vezes parece que é até um pecado, né? Você dar uma palmada no filho. Nesse sentido. Ou você ser mais severo. Retirar algo dele naquele instante como uma forma de punição. Parece-me que é um pecado hoje. Exato. Parece que você está causando. E a maioria das pessoas falam isso para menosprezar essa atitude. Talvez é um filho que eu vou tirar esse brinquedo do meu filho porque você está merecendo. Aí talvez a mãe ou o pai dizem, mas meu filho, eu nunca fiz isso com você. Nesse sentido, não é bom. É muito interessante você falando isso, e aqui vale um adentro para o casal. Por favor, não estrague sua família, seu filho, seu casamento. Você tomar uma posição e o cônjuge vem e desfaz. Isso é um problema. Isso foi algo, sabe, irmão, que lá em casa nós fizemos isso. Nós combinamos isso já. Você, meu amor, tem toda a autoridade, tanto quanto eu tenho. Então, eu dizia para minha esposa, e para quem eu mando agora um abraço, um beijo. E aí, olha, você é mãe, você tem total autoridade, Calmiane, sobre os meninos, tanto quanto eu. Jamais você deve fazer. Quando teu pai chegar, quando o Jean chegar, você vai ver. Não! Você tem a autoridade porque você é mãe. Se for preciso tirar algo dele, se for preciso dar uma palmada. Quando chegar, às vezes a criança vem chorando, depois, pai, por que você fez? O que foi que você fez? O que aconteceu? Porque eu fiz isso e isso. Olha aí, mãe fez porque você mereceu. Exato. Você fez algo que não devia, ela pediu, você fez. Então, algo que nós combinamos sempre lá em casa e que você, pai, mãe, não desfaça. Se você percebe que o seu marido pesou a mão em dar uma palmada, ou foi muito assim, duro na punição, foi excessivo, conversa depois. Sim. Aí lá vem a comunicação. Conversa depois e chega, meu amor, isso já houve lá em casa. É fato. Isso houve lá em casa. Isso é natural. Eu agi de uma forma que eu não deveria agir com meu filho Gesley. Aqui eu mando também um Calmiano e depois me pegou. Jean, você foi muito forte aqui na posição que você tomou, na atitude que você tomou. Foram as palavras que eu falei. E manter esse equilíbrio, essa comunicação, não vai ter a mãe passa a mão e o pai não passa. Um é relapso e o outro não é. Não, se tiver esse acordo, esse equilíbrio, tudo funciona. Um ajuda o outro. Faz as coisas andarem. Perfeito. Posso partir para o próximo exemplo? Então, que tipo de pai é esse? É o pai relapso. Muito bom. Vamos embora. Nós falamos aqui... É o tipo que a gente não quer. Nós não queremos, por favor. Pelo amor de Deus. Esse exemplo que Davi traz como pai, pondera aí que não foi bom para nós. Não. Ok. Nós falamos aqui de um rei.
uma figura muito importante. Mas eu quero trazer agora a figura de um sacerdote, de um líder espiritual. Nós podemos agora trazer a figura para o dia de hoje de um pastor, de um padre, de um diácono, de um auxiliar, de um presbítero, de um evangelista. Eu não sei, querido, que função você exerce na igreja, qual cargo, mas enfim, todos nós, de alguma forma, exercemos alguma forma de liderança. E essa daqui foi uma liderança espiritual. O sacerdote é a pessoa que ela leva as queixas, os problemas do povo até Deus. O profeta é o inverso, né? Leva os questionamentos de Deus, as sentenças de Deus para o povo. E nós queremos falar aqui dessa figura muito interessante de um personagem muito importante que foi Eli. Eli, sacerdote, o homem que era sumo sacerdote na casa de Deus, um homem que tinha uma comunhão com Deus, não há como negar isso. Deus fala disso, da linhagem que ele vinha e da importância que ele tinha naqueles dias. Entretanto, Eli, como pai, ele foi um pai negligente. Eu quero pensar um pouquinho aqui e eu quero tomar como base, queridos, o primeiro livro de Samuel, certo? Eu quero levar a gente para lá, capítulo 2, versículo 29. Só um adendo, o senhor vai falar agora, né, desse tipo de pai, tomando o exemplo de Eli, e você que nos acompanha sempre, alguns programas atrás, nós tivemos a graça de ouvir a respeito desse pai que fracassou. O evangelista Roberto Brito nos trouxe também uma explanação muito forte, muito poderosa a respeito de Eli, um pai que fracassou. Então, acredito que, lógico, que vai ter uma outra explicação, mas ficamos atentos que Eli sempre está aí nos exemplos dados como um pai, né? Um pai, infelizmente, um pai que fracassou, um pai que talvez não se enquadra bem no perfil que queremos ser e queremos que os pais sejam para as famílias, né? Há um propósito. Deus te deu essa missão, me deu essa missão, essa tarefa. Eu tenho um colega que ele recebeu uma herança. E dentro da herança, né, eu lembro que teve um carro que ele recebeu, né, da tia dele. É muito interessante isso, né? Ela, antes de morrer, ela tinha alguns bens, ela deixou um apartamento para um, carro para outro, dinheiro para outros. Enfim, é muito interessante. E você receber uma herança, aqui para nós, um carro, não é muito não, mas é 50, 60, dependendo do carro, 100 mil, 200 mil, é um valor significativo. É uma senhora herança. É um bem, de certa forma, e aí ele cuidou, ele zelou, e até hoje ele tem esse carro. Interessante é que os filhos são herança. Salmo vai dizer. Então você tem que cuidar, zelar, proteger essa família. Deus te deu essa missão e ela traz consigo responsabilidades. E o que nós vemos aqui em Eli, essa figura tão importante dentro do reino de Deus, da obra do Senhor, no Antigo Testamento, um homem de exemplo. Deus não fala em nenhum instante que ele foi um péssimo exemplo como um homem de Deus. Um homem que não foi íntegro. Foi um homem íntegro e serviu a Deus, que cumpriu o ofício dele corretamente. Mas, entre o porém, ele foi negligente como pai. Ele teve 2 filhos, os filhos eram Ofni e Finéias, e os 2 filhos cresceram e, logicamente, né, como a palavra diz, eles também começaram a exercer o sacerdócio. Exatamente, o ofício do sacerdote. Dentro do tabernáculo, cumprindo ali alguns rituais, que era próprio dos filhos, estavam ali fazendo o trabalho, porém, eles estavam sendo totalmente negligentes, totalmente desobedientes. Sendo considerados como filhos de Belial. Isso é muito forte.
filhos de Satanás, filhos de Belial. Quer dizer, homens do mal, homens perversos, homens de uma maldade, de uma postura indigna para o ofício que eles ocupavam. E o próprio Eli vai dizer uma hora, já para os filhos adultos, dizer para ele assim, olha, filhos, você pecar contra o homem, ainda dá para resolver. Mas, filhos, você pecando contra Deus, quem vai defender vocês? Não há como defender. Então, o pai chamou a atenção dos filhos tarde. Ele foi tomar uma atitude, ele começou a ouvir, porque as queixas estavam muito fortes. As queixas estavam muito fortes vindo a ele. Queixas terríveis. De prostituição. Adultério, meu Deus. Inclusive, de pegar o sacrifício para eles. Exatamente. Dinheiro. Pelo que se insinua o texto, vai dizer que até, inclusive, eles subtraíam. Então, era muito grave. O povo estava vindo a Eli, e aí Eli já idoso, os filhos adultos. A palavra, nós vamos ver lá na frente algumas atitudes que nós pais devemos tomar. E ela começa cedo. Sim. Começa cedo. Agora, já a idade adulta, é possível? É. Mas é mais difícil. Não pode ser uma atitude, não pode ser uma atitude assim de correção, né? Vamos dizer assim, tem que ser de prevenção, de ensinamento. Porque se vê muito hoje, né, irmão, essa questão de corrigir. Sim. Corrigir. E na realidade tem que se trabalhar antes. É o que o senhor acabou de falar. Tem que se trabalhar antes para evitar uma correção. Se ensina para não fazer. Perfeito. Se ensina a não caminhar por ali. Essa é uma tarefa, uma visão que todos os pais deveriam ter. O senhor falando isso aí, me veio à mente aqui, que foi o caso de Eli. Eu imagino que tenha sido um dos fatores. O ativismo na obra de Deus. Pode ser uma... Não está errado de nós servirmos a Deus. Mas precisamos entender no reino, primeiro Deus, depois a minha família, depois a igreja. Tem que ter uma escala. Se eu não priorizo Deus, então muitas vezes as pessoas, não está errado, querido, você está na igreja, você lê a palavra, você adorar a Deus, não está errado. Mas essa nossa atitude em relação a Deus, ela tem que ser constante. Não é só quando eu estou na igreja. É no meu lar, eu tenho dito isso sempre. O cristianismo, na verdade, ele começa dentro do lar. Sim. O meu caráter ele é revelado. O meu verdadeiro cristianismo, o verdadeiro seguidor de Cristo, se revela dentro da minha casa. E aí, tá certo eu estar na igreja? Sim, tá certo. Sim. Tá certo eu estar indo com a palavra, com a Bíblia para a igreja? Sim. Tá certo, indo para os cultos. Mas eu preciso entender que eu não posso pensar só numa coisa e esquecer a outra. Eu quero fazer uma aplicação. Às vezes, nós pais estamos tão preocupados com o ativismo secular, o trabalho. Estamos tão preocupados em ganhar dinheiro. Nada de errado em ganhar dinheiro. É legítimo isso. Certíssimo. O dinheiro tem sua função, tem seu papel. No lugar certo dele, é um ótimo servo. Ótimo. Porém, às vezes, eu percebo que é paradoxal isso. Me permita ser sincero e ser franco. Eu não vejo muito nexo. Eu trabalho de 5 da manhã, um exemplo, até 2 da tarde. Minha mulher trabalha de 2 até 10 da noite. E muitas vezes nós não temos tempo para os filhos. E ou então tempo para ele, para o casal. Ou eles trabalham o dia todo. Bota a criança numa creche, ou com a avó, ou com a mãe, ou com o sogro, com a sogra. Como assim? Eu entendo, fique à vontade para você discordar, mas a responsabilidade de criar e educar é minha. Em primeiro lugar, não é da creche, não é dos meus pais, não são dos meus sogro e sogra. É preciso que o casal ele faça um malabarismo grande. Sim. Para poder, quem está nessa situação,
Eu não estou dizendo que você tem que sair do trabalho, mas você precisa repensar talvez o horário, precisa repensar uma flexibilização. Tem que colocar as coisas nos seus devidos lugares. Prioridades. Porque a maioria das vezes, falando nesse contexto, nessa palavra que o senhor está dizendo, isso está acontecendo porque muitas das vezes as coisas estão nos seus lugares errados. Prioridades erradas. Então, a primeira coisa é reajustar os lugares, as prioridades. O que são prioridades para mim? Não, eu preciso ganhar muito dinheiro. Meus filhos são segundo plano, minha mulher segundo plano. Ok, vai ter prejuízo. O que é prioridade para mim? Não, nós não temos filhos, só eu e você. Então vamos focar para a gente trabalhar e ganhar, poder comprar nossa casa, nosso carro e vamos cuidar um do outro. Ok, então nós precisamos ter esse cuidado. Eu falo assim, meu irmão, porque eu era comerciário, certo? Eu vou dar aqui um exemplo próprio. Sim. Eu ganhava um salário do comércio e minha esposa, ela era professora. E quando ficou grávida da nossa filha, a nossa primogênita, que é Keslane, que eu mando um abraço, um beijo para ela saiu do trabalho. E eu era comerciário, ganhava pouco mais que um salário mínimo. Sim. Pouco mais. E a minha esposa, Calmiane, ela achou interessante, nós achamos interessante ela ficar em casa cuidando da nossa bebê. Os primeiros 3, 4 aninhos. É aquela fase que é a formação do caráter da criança, da personalidade. A gente pode inserir valores, princípios. Foi bom? Foi fácil? Não. Eu não tinha carro, eu não tinha moto. Foi difícil? Foi. Apertou mais um pouquinho? Apertou. Mas nós passamos e nós nos ajustamos e depois de 4 aninhos que ela tinha, 5 aninhos, ela voltou para o mercado de trabalho. Eu estou falando aqui o meu exemplo. Eu estou dizendo que tem que ser assim não, tá? Eu estou dizendo que o casal que está no mercado de trabalho, o casal que deixa os filhos numa creche, que deixa os filhos com os avós, com o sogro e sogra, pai e mãe, tem que fazer um esforço maior. O senhor está entendendo, meu irmão? Não estou condenando aqui, não. Perfeito. Por favor, queridos, me entendam. Eu não estou condenando. Eu estou dizendo que é preciso que haja um esforço maior na atenção para essa criança. Porque eu sou pai. E nós queremos cuidar bem dessa herança do Senhor. Sim. Essa herança. Eu estou falando isso por quê? Por causa do ativismo. E você, como o senhor falou aí, colocamos prioridades erradas. Talvez ele priorizou por demais o seu trabalho e não deu atenção devida para as crianças. Não acompanhou, né, a entrada, talvez, dos seus filhos no ofício sacerdotal. Talvez ele não acompanhou, né, passo a passo, porque eles estavam fazendo coisas absurdas. Eu quero ler aqui com os irmãos primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículo 29. Não sei se sua versão ela é igual à minha, eu vou ler, depois você confere. Minha corrigida. Então estamos... Mas eu tenho também a atualizar. Se puder depois, 2, versículo 29. Diz assim: Deus usando um profeta para Eli, porque dais coices contra o ofício e contra a minha oferta de manjares, que ordenei na minha morada. Porque vocês zombam, aqui está dizendo. Olha lá. E honras a teus filhos mais do que a mim, para vos engordardes do principal de todas as ofertas do meu povo de Israel. Pode ler aí na versão? Tá parecido. Porque você honra seus filhos mais do que a mim, deixando-os engordar com as melhores partes de todas as ofertas feitas pelo meu povo Israel. Deus aqui chama a atenção de Eli, mostrando que ele valorizava os filhos de uma forma. Eu penso assim, ele colocava no lugar de Deus, endeusava os filhos. Ele dava tanto valor aos meninos que ele tinha, ao ponto de deixar de não ver outras coisas. Quer dizer, ele não acompanhou o ofício dos meninos. Tá errado. Não, porque os meus meninos é meus meninos. Não tá errado, nunca erram, são perfeitos. Não, os filhos erram. Filho
crianças são crianças e eles fazem travessuras. Exato. É preciso que haja. Você está dando um valor demais para os meninos. Quer dizer, por um lado, a negligência, o ativismo, por outro lado, uma cegueira total ao ponto de dar valor demais aos meninos, e esses meninos eram feios. E Deus está dizendo aqui, você honra mais eles do que a mim. Olha que coisa. Será que é grave isso? É. Certa vez, eu vou dar aqui um exemplo, eu fui carteiro por mais de 15 anos e eu fui entregar um determinado um cartão. Na época, não precisava assinar esse tipo de cartão. E eu cheguei, bati, saiu um jovenzinho, mais de 15 anos, não precisava assinar, mesmo sendo de menor, não havia pró. E eu perguntei se morava ali essa pessoa, disse que sim, eu entreguei. E no dia seguinte, com 2 dias depois, eu passando na rua, um dia depois, você deixou aqui uma carta, um cartão que não é daqui, tá errado. Aí ela foi, me dê, por favor. Então, estava aberta esse envelope e eu disse, não, mas o endereço está correto. Aqui não é a rua fulano de tal, o número tal, tudo certinho? Sim. E, inclusive, ontem eu vim e seu filho, que está aqui, perto de vocês, ele disse que essa pessoa morava aqui. E aí, o pai olhou e disse, meu menino não disse isso não. Meu Deus. Meu menino falou isso não. O senhor está mentindo, está errado, mas meu filho não está errado não. Quando eu percebi, ele subiu o tom de voz, ficou diferente para mim, eu disse, não, eu entreguei certo a ele. Eu entreguei, ele disse que morava aqui. Meu filho não. Meu filho não fez isso não. Só faltou dizer que o filho era perfeito, era Sim. santo. E eu fiquei, quando eu entendi aquela situação de superproteção, de cegueira total, aí eu me aquietei, disse, me deu o cartão e tudo bem, estamos entendidos. Então, às vezes a gente honra por demais, às vezes até mais do que o cônjuge. Meu filho é tudo para mim. Minha filha é tudo para mim. E às vezes a gente honra mais do que o nosso cônjuge, honra mais do que qualquer outra coisa. Eles têm, nós costumamos dizer que os filhos são hóspedes em nossas casas, né? Eles têm um não estão entendendo o papel da paternidade. Ele foi negligente ao ponto de ver os meninos crescendo e não discipliná-los quando era preciso, como Davi também não o fez. Então faltou, e ele supervalorizou os meninos, o trabalho, tudo, e não tomou as atitudes de punição que era para tomar. Então, queridos, fiquemos com esse exemplo. Não foi um bom exemplo, ao ponto de Deus ter que ir mandar um profeta lá e dizer, olha, a coisa aqui é mais séria do que você pensa ali. O problema não é só o povo que está vindo, não. Eu não estou suportando mais isso. Sim. E outra coisa, viu? Fique ciente. A prova que eu estou falando, que eles vão morrer no mesmo dia. E Deus deu uma punição, amados, para ele muito severa. Tua geração não exercerá mais o sacerdócio. Ninguém vai ficar velho mais. Chegar a uma meia-idade, morrem. E os que ficarem mais velhos, que eu deixar ficar um pouco mais velho, vão ser pedintes na casa do rei. Meu Deus. Muito grave isso. Que Deus tenha misericórdia de nós. Não há, irmão José, eu costumo dizer, uma escola para ser pai. Não tem escola. Perfeito. O máximo que nós temos é o exemplo dos nossos pais. Exato. Porém, queridos, a palavra de Deus ela traz muitos ensinamentos. Você que está nos vendo hoje aqui, amado, pondera nisso. Eu vou trazer uma aplicação muito rápida, mas eu acho que é importante. O irmão já ouviu falar da monofobia. A monofobia ouvi falar. é um termo usado hoje para quando você tem uma abstinência pelo celular, pelas mídias de... Você fica louco, desesperado quando você não está com acesso à internet.
Facebook, ao Instagram, ao YouTube, que você não está. Então, hoje, eu não estou vendo só filhos, mas pais. Pais que eles estão esquecendo de criar e educar os filhos. Da responsabilidade que eles têm. Porque eles estão ligados no celular, ligados nas redes. Antes, e ainda existe isso, muitos vão para a pelada, muitos vão para a roda de amigos, vão não sei para onde, mas hoje, né, muito dos lazeres das pessoas é no celular o dia todo. Nada contra se ele for usado devidamente. Sim. O próprio Instagram, ele tem uma métrica lá, que ele diz quanto tempo você fica conectado nele. Tem uma métrica lá dentro dele, mostrando quanto tempo você fica. Então, se você faz uso do celular, faça com medida. Tenha um controle. Cuidado, porque seu filho está olhando. E daqui a pouco ele vai dizer, não fique não. Mas como se o senhor fica o dia todo? É o exemplo. Que Deus tenha misericórdia de nós. Peçamos sua graça. Se você está percebendo através desse vídeo, irmão, é bom dar esse alerta para nós pais. Se você está percebendo através desse vídeo que você precisa ponderar mais, é Deus falando contigo. Exato. É a palavra. Você não está aqui ouvindo e vendo esse vídeo à toa. Que Deus nos ajude. Mais um tipo de pai aí que não queremos ser, não queremos que você seja. É um pai negligente. Total. Tem mais um, você falou 3, né? Vamos lá. Vamos pro terceiro. Sei que o programa já vamos quase chegar no final, mas vamos lá, eu tô ansioso. Terceiro tipo. Amados irmãos, eu quero pensar aqui. Nós falamos num rei, num sacerdote, e agora eu quero falar de um camponês. Camponês. Quero falar de um homem do povo, um homem da terra, um pastor de ovelhas, uma pessoa simples que ela entendeu um pouco do caminho que deveria seguir para orientar os filhos. Uma pessoa simples, o que eu estou dizendo aqui é que não é exatamente que uma pessoa rica, ela não vai saber educar. Um líder espiritual não vai saber educar. E uma pessoa simples, pobre do povo vai saber educar. Não é isso. Eu apenas peguei 3 exemplos, e não importa em que nível ou classe social você está. O que importa é que você observe os princípios que a palavra de Deus traz e você olhe por esse caminho e olhe assim, diz assim, será que eu estou educando? Será que eu estou ensinando? Sim. Será que meus filhos estão andando nos caminhos do Senhor? Queremos falar, amados, sobre o pai Jessé. Jessé foi o pai do futuro rei Davi, né? E ele teve um comportamento diferente. A gente percebe nas entrelinhas aqui que ele fez o papel dele, pelo menos até onde nós podemos ver. Ele era um camponês, um homem do povo, um homem da terra, pastor de ovelhas, que tinha vários filhos, se eu não me salvo engano, 8 filhos. Entretanto, ele teve uma postura diferente. Como assim, Jean? A gente podemos ver essa postura diferente. 3, nós vamos ver, lendo a história dele, 3 dos seus filhos estavam em guerra. Sim. Já estavam alistados no exército em combate. Um mais novo, Davi, já era pastor de ovelhas, já cuidava das ovelhas do pai, que não é um ofício qualquer. Você passa a noite no campo, você enfrenta perigos, né? Tem todo, não é uma coisa simples não. Mas há um fato bem interessante, quando Davi, o pai dá uma tarefa para ele, e isso é importante que se diga, o pai vai dizer, meu filho Davi, vá onde estão seus irmãos e leve alguns mantimentos para eles. Ele estava pastoreando ovelhas, agora deu uma tarefa dele levar mantimento para seus irmãos. Que estavam na guerra. Estavam na guerra. Daqui, irmão, eu já percebo uma coisa, irmão Jorge. Ele deu responsabilidade para os meninos. Sim.
ele dava tarefas. Ele não deixava as crianças soltas de todo jeito. A criança, os meninos dele, parece que percebe, já tinham responsabilidade. O historiador disse que Davi, nessa época, tinha 17 anos. Olha lá. Era um adolescente e já trabalhava. Já trabalhava. E não era fácil, como a gente falou, ser pastor de ovelhas. Davi agora vai lá, a gente conhece essa história, levar o mantimento, chega lá, ele está diante de 2 exércitos em plena campo de guerra, batalha. Os filisteus de um lado, o exército de Israel do outro lado, e um gigante, durante 40 dias, não sei qual o dia que Davi chegou lá, mas há 40 dias praticamente gritando em alta voz, falando bem forte, dizendo: não tem homem aqui não, vamos só um homem aqui me enfrentar, um homem contra outro, o exército que ganhar, esse vai ser cativo do outro, quem ganhar leva todo o exército como escravo. Davi vê aquela situação, enfrenta aquele homem altíssimo, de quase 3 metros de altura. Golias cai por terra e acontece uma coisa interessante. O rei, quando Davi chega lá, ousadamente, para o rei Saul, diz assim: olha, não se preocupe, meu rei, quem é esse homem para querer afrontar o exército de Deus? Vou lá lutar com eles. O rei desacredita, argumenta com Davi, Davi contra-argumenta, falando da história do leão e do urso. Diante disso aí, amados, ele vai lutar com o gigante. Na hora que ele derruba aquele homem que corta a cabeça dele, Saul faz uma pergunta. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículo 55. 17, 55. Vendo, porém, Saul sair Davi a encontrar-se com o filisteu, disse a Abner, o chefe do exército: de quem é filho este jovem, Abner? E disse Abner: vive a tua alma, ó rei, que eu não sei. Então, ou melhor, disse então o rei: pergunta, pois, de quem é filho este jovem? Voltando, pois, Davi de ferir o filisteu, Abner o tomou consigo e o trouxe à presença de Saul, trazendo ele na sua mão a cabeça do filisteu. E disse-lhe Saul: de quem és filho? De quem és filho, jovem? E disse Davi: filho de teu servo Jessé, belemita. Eu imagino aquela cena. Davi chega com a cabeça do gigante na mão, na outra a espada. Sim. Primeiro o rei Saul querendo saber, Abner não sabe dizer, vai lá no campo de batalha, pega Davi, traz a ele, você vai responder a pergunta que o rei quer saber. De quem você é filho, jovem? Quem é o teu pai? Percebe-se aqui, irmão Josimar, claramente que esse pai, Jessé, de Belém, ele teve um papel importante. Sim. Ele teve um papel importante, por mais que quando o profeta Samuel vai lá, chegando e pergunta, acabaram-se os jovens? Não, tem um ainda que está cuidando das ovelhas. Entretanto, o menino estava com responsabilidade. 3 deles estavam na guerra, significando que Jessé, ele cumpriu pelo menos o papel mínimo de pai. Sim. Ser pai, ele estava ali. Imagina se esse pai fosse um pai negligente, um pai falho. Meu Deus, um filho tão bom e um pai que não presta, um pai desonesto, sim, um pai que compra e não paga, um pai que bebe, que fuma, que se prostitui, um pai infiel. Meu Deus. Não, Jessé, ele cumpriu o papel dele. Ele fez o mínimo que deveria fazer um pai. E aqui cabe uma aplicação, sim, eu quero ser bem breve nela aqui, a gente está caminhando para o final, mas eu quero que você pense. Pai,
Eu já ouvi essa frase, eu sempre digo ela aonde eu passo, e eu costumo falar assim: um grão do nosso exemplo vale mais que uma tonelada de palavras. Não significa que nós não vamos falar. Comunicação é extremamente importante, principalmente quando ela é uma comunicação assertiva, uma comunicação que de fato ela atinge o objetivo, porque não é só falar, é ser entendido. Porque se você fala e a pessoa não entende o que você falou, você jogou palavras ao vento. Não adianta. Então, falar com entendimento, mas o nosso exemplo ele é muito importante. Quero que você, querido, reflita nisso. Nós possamos aqui, através desse vídeo, entender que evite determinadas situações. Por que não dizer brigas diante dos seus filhos, com o seu cônjuge? Evite tomar certas posturas ou atitudes que vai causar um exemplo negativo para o seu filho. Você é pai, você é protetor, provedor, você é aquele pai que deve conduzir seus filhos para a presença de Deus. O seu exemplo, o nosso exemplo vale muito. Sim. Eles copiam muito em determinada fase de nossas vidas, da vida deles. Eu via meu rapazinho lá, pequeno, calçando meu sapato, minha bota, vestindo minha roupa. Tem uma determinada fase, um ciclo da vida deles, que pergunta quem é o herói deles. Somos nós, pais. Você quer ser o quê? Eu quero ser como meu pai. Sim. Toda criança diz isso, porque é uma fase importante. Depois eles vão se realmente definir. E eu quero caminhar para o final, pela hora, trazer também aqui uma reflexão. Mas deixa eu ir. Você falou aí. E esse pai que é exemplo, ele terá sucesso com o sucesso do seu filho. Uau, coisa linda. Ele terá sucesso com o sucesso do seu filho. Frase maravilhosa, nunca tinha ouvido. O exemplo também, esse do Jessé. Com a vitória de Davi, perfeito, né? Davi foi premiado com 3 promessas que o rei fez. Seria rico, ele ia enriquecer o tal homem, ele ia casar com a sua filha, e a casa do pai dele seria isenta de impostos. Meu Deus! O Jessé foi beneficiado pelo sucesso do seu filho. Coisa linda isso, né? Que isso sirva de ânimo para cada pai, né? O sucesso do seu filho trará sucesso para o seu pai. E eu acredito que é muito prazeroso, né? Feliz. Para mim mesmo, como pai, eu também fico emocionado de ver meus filhos hoje, né? Eles tocando a vida deles, atingindo os objetivos, os sonhos dele, e eu fico emocionado, irmão, pedindo graça e misericórdia a Deus, pedindo a sua proteção sobre nossas vidas, porque é tão prazeroso, irmão, a gente ver nossos filhos servindo a Deus. Que felicidade ver minha filha lá do culto, eu vejo ela lá no culto comigo, adorando a Deus junto da mãe dela, casada, o marido toca na banda. Olha. Que é Linaldo, que é outro filho, ele tocando na banda, minha filha sentada ao lado da minha esposa ali, elas duas juntas, adorando a Deus. E o meu rapaz em uma outra congregação, adorando a Deus com a sua esposa também. Isso é Deus. E na vida secular, voando, né, também, né, dando o voo dele solo, profissionalmente, atingindo os objetivos, os sonhos, conquistando. O senhor alcançou sucesso. Sim. Glória a Deus por isso. Mas antes de nós partirmos para o final, vamos louvar. Vamos para mais um hino e depois nós estaremos retornando para a parte final e ainda tem mais um recadinho para a gente, tá bom? Então vamos para esse louvor no nome de Jesus.
Procuro há tanto tempo este abrigo. Como água no deserto, quero sempre ter por perto este amigo. Cristo, tua luz é que ilumina minha vida. Mostrando a estrada a ser seguida. És amigo inseparável, és a fonte inesgotável de amor. Abrigo, fonte de riqueza. Abrigo na abundância, na pobreza. Abrigo que está sempre em minha mesa. Nunca mais te deixarei. Abrigo, meu escudo em meu caminho, tirando da estrada os espinhos. Abrigo que está sempre comigo. Cristo é o meu amigo. Abrigo, ponte de riqueza. Abrigo na abundância ou na pobreza. Abrigo que está sempre em minha mesa. Nunca mais te deixarei. Abrigo que eu escudo em meu caminho, tirando da estrada os espinhos. Abrigo que está sempre comigo. Cristo é o meu abrigo. Meus amados irmãos, estamos de volta com o programa Bíblia e a Família. Estamos na parte final, já estamos aí com o coração abastecido, mas ainda, irmão Jean, tem mais um recado para nos dar. Já aprendemos a respeito de 3 tipos de pai. Ficou muito claro, de uma maneira bem clara. O pai relapso, nós não queremos. O pai negligente, nós não queremos. E um pai que é um exemplo, no caso de Jessé, esse queremos. Mas ainda, irmão Jean, tem mais um recado nessa parte final desse programa. Vamos lá, irmão Jean. Queridos irmãos, eu quero pensar com você aqui numa reflexão muito rápida, porém que faça você pensar bem sobre isso. É interessante que nós falamos o tempo todo de pais, que nós somos pais, mas nós temos o Pai, o nosso Abba Pai, como diz Paulo, Papai, que é acima de tudo e de todos, que nos deu a vida. Esse é o nosso Pai eterno, Criador de todas as coisas. E eu acho interessante que tem um texto lá no último livro do Antigo Testamento, Malaquias, capítulo 1, versículo 6, o Senhor Deus ele vai chamar a atenção dos líderes religiosos da época
mas que vale para nós hoje. Para mim, para você, ele vai dizer assim, capítulo 1, versículo 6. O filho honra o pai. Deus está dizendo, usando o profeta Malaquias. O filho honra o pai. E o servo, o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? Se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos exércitos a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. E vós dizeis, que nós temos desprezado o teu nome. Deus, ele está pedindo a ele o que é devido para ele. Sim. Eu quero deixar claro aqui. Existe um espaço no nosso coração, na nossa vida, que só é preenchido por Deus. O homem pode ter as mulheres que ele tiver, os bens que ele tiver, os filhos que ele tiver, tudo que ele pensar e imaginar. Conquistar, sonhar, lutar, ganhar, viver, realizar todos os prazeres e os sonhos da vida dele. Mas existe uma lacuna que só Deus pode preencher. E é o Pai eterno quem pode preencher. Deus está dizendo, o filho honra o pai, o servo honra o Senhor, e a minha honra, o meu temor, o respeito, a adoração e a obediência a mim. O valor que você deve dar a mim, cadê que vocês não estão dando? Vocês estão dando valor a outras coisas mais do que a mim, não me estão me colocando no lugar certo como prioridade, a prioridade das prioridades. Sim. Deus cobra isso de você e de mim e de todos nós. Não, essa palavra não se aplica só para os líderes religiosos lá da época de Malaquias, mas ele quer ocupar no meu e no coração do nosso amado aqui e no seu coração o lugar que ele merece. Ele quer ser entronizado em nossas vidas. Você precisa e necessita, abrirmos a porta do nosso coração. A palavra de Deus vai dizer que eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. Como assim, Jean? O Senhor já tem falado de várias maneiras contigo. Talvez, meu amado, você tem sido até hoje um homem, uma mulher, um pai, uma mãe, um esposo, uma esposa, um filho ou uma filha religioso. Vai à igreja por ir, vai porque é bonito estar lá, porque é domingo, não tem o que fazer. Ou você não vai à igreja, você não acredita mais em nada. Mas eu quero te dizer, você precisa, de fato, ter um encontro, cear com o Senhor. Abrir a porta do teu coração, cear com Ele e Ele contigo. Deus está dizendo, se eu sou pai, cadê a honra que deve ser dada a mim? Se eu sou Senhor, cadê o temor que deve ser dado a mim? Parece-me que as pessoas hoje, irmão Jorge, mas me perdoe ser tão enfático com minhas palavras, parece que hoje nós vivemos num mundo que nós somos cegos. O Deus desse século cegou o entendimento. Elas não enxergam em nenhum aspecto o que está causando, os males que estão causando a elas mesmas, seja com a alimentação, seja com o pecado, com a mentira. Elas não estão vendo que o que o Senhor nos pede, em primeiro lugar, é para a obediência a Ele, mas que traz benefícios a nós mesmos. Sim. O pecado da mentira, da inveja, da prostituição. Deus, Ele pede que você não faça esse tipo de coisa, porque, primeiro, você vai adorá-lo, vai servi-lo como deve, mas beneficia por tabela a nós mesmos. Sim. Um casamento onde há infidelidade, isso traz malefícios para o casamento. Você nunca vai ser feliz na vida de casado sendo uma pessoa assim. Verdade. Então, Deus está dizendo, por que vocês têm desprezado o meu nome? Pare de ser e sirva a Deus e adore ao Senhor. Busque a Ele, ame a Ele. Ele diz que deve ser adorado e amado todo o nosso intelecto, coração, forças, tudo. É isso que Ele quer de nós. Eu falando assim, lembrei logo, já abri aqui o Pai Nosso, né? Mateus 6 começa no 9, termina lá no 13 o Pai Nosso.
inicia assim, portanto, vós orarás assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o nome. No final, antes do amém, versículo 13, não induz a tentação, mas livra-nos do mal, aí entra o que o Senhor está falando, porque teu é o reino, teu é o poder, teu é a glória para sempre. Glória a Deus. Começa com essa honra de honrarmos como Pai e termina como saber que tudo pertence a Ele. A honra é dele, o poder dele, o reino é dele. Tudo vem dele, por ele, para ele. Glória. Extasiado. Trazendo alguns conselhos para nós, para mim, eu preciso. Para você que é pai também, diretamente para nós que somos pais. Toma nota aí, querido. Pensa nisso. Reflete sobre isso. Muda sobre isso. Um conselho que a palavra traz para nós, Provérbios, capítulo 22, versículo 6, diz: ensina o filho, a criança, o menino, no caminho que ela deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará. É uma promessa de Deus. Não está dizendo aqui que vai ser assim, perfeitamente assim, porque depende da criança, mas também muito mais de nós pais. É uma promessa, né? Deus está prometendo para nós que nós temos a responsabilidade de ensinar os princípios da palavra. Você tem que ensinar a ter sabedoria para ir orientando. Olha, não estou falando exatamente só com ir à igreja, levar para a igreja. Sim, tanto levarmos para a igreja, para estar em comunidade. Nós temos um pastor, temos os irmãos ali em comunhão, a ceia. Tudo isso está extremamente importante. Mas você começa em casa. A igreja está em casa. Comece a ensinar os valores da palavra e vá com ele à igreja. Então, ensina a criança no caminho. Uma outra deixa que eu quero trazer aqui para nós, eu faço questão de ler esse texto, irmão. Efésios capítulo 6, começando do versículo 2, eu vou começar do primeiro até o 4, que diz assim, Efésios capítulo 6, do 1 até o 4, vai dizer: vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Aí vem agora orientações para nós pais. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos. Não provoque a ira, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Quer dizer, o Senhor Deus está dizendo para nós pais, usando o apóstolo Paulo, não provoque a ira, tenha sabedoria na conversa, no diálogo com seus filhos, principalmente, irmão Josimar, dependendo da etapa que ele está vivendo, Sim. do ciclo de vida que seu filho está vivendo. Tenha cuidado com as etapas. A gente, às vezes, nós caímos nesse erro de muitas vezes querer tratar uma criança como um adulto. É complicado. A criança você vai falar uma, duas e ele não entendeu ainda na terceira. Verdade. É criança. Claro que a gente se estressa, se aperreia, é natural. A criança está numa fase, está num desenvolvimento. E ele vai passar para outra etapa. E aí você precisa tratar de outra maneira. Sim. Precisa ter o cuidado de orientar, de conduzi-lo em todos os aspectos, queridos. No lado espiritual, na vida secular, na orientação profissional, na sexualidade do seu filho. Então, é uma herança, é um cuidado que eu tenho que ter. Então, não provoque a ira, mas criai-os, ensina, educa, como já foi dito, na doutrina, na disciplina da palavra e nos conselhos da palavra de Deus para você e para mim. Então, lembrando, tá? Que essa palavra aqui, ela não se aplica só para os filhos, não. Não se aplica só para os pais, não. Aí, papai, nós temos que ter o cuidado que a mesma vara que vai lá para o filho, vai para o pai também, porque a palavra, ela traz orientação e conselho para todos nós. E eu quero fechar, queridos, lembrando para os amados irmãos que a comunicação
como ela é importante. Sim. Você sentar com o seu filho, dependendo da etapa que ele está, do ciclo de vida que ele está, principalmente, irmão, quando ele está saindo da puberdade para a adolescência. A orientação sexual do nosso filho é muito importante. E orientando ele, mostrando, sendo exemplo. Você orientar, tem várias coisas que podem ser feitas aqui. E você precisa estar lá juntinho para fazer isso. Cabe a você, olho no olho, conversa, comunicação. Ele precisa. Tem coisas que cabe a nós pais orientarmos que não é conveniente. Quando eu tenho um filho homem, por exemplo, que cabe melhor ao pai, ao marido fazer isso. Sim. Quando é menina, a mãe faz isso melhor. Mas aí, pai, você está ali pertinho, conversa, comunica. Ele é seu filho, mas é seu amigo também. Traz ele para pertinho de você. Comunicação. Isso é muito importante. E, queridos, como já foi dito aqui várias vezes, eu quero deixar isso mais uma vez. O nosso exemplo, ele vale muito. Você pode gritar, você pode, mas lembre-se, o nosso exemplo vale muito. Combina com o seu cônjuge, dialoga com o seu cônjuge, acerta com o seu cônjuge. Olha, o nosso exemplo vale muito. Então, evita certas brigas, certos conflitos. Saiba lidar. É filho. É uma herança. Você tem que ter estratégias, tem que priorizar para que na vida adulta você veja o sucesso deles e, por tabela, esse sucesso vai também para nós. Então, que Deus nos abençoe, abençoe cada irmão, cada pai que estava aqui, que esteve conosco nesse vídeo. Muito bom. Meus amados irmãos, estamos chegando no final. Que enriquecedor, que maravilhoso é ouvir a palavra de Deus, a explicação, de maneira tão clara. Isso é muito bom mesmo. Eu acredito que você, pai, aprendeu e entendeu alguns tipos, né? Alguns tipos. Foram falados aqui de 3 tipos de pai. O relapso, o negligente e aquele pai que é um exemplo. Aprendemos conselhos de alguém que viveu e que vive isso. Irmão Jean, por bondade de Deus, está tendo e vai continuar tendo sucesso na sua família, e ele tem ajudado tantas famílias com palestras e com ensinamento como esse. Então aproveite bem isso que você aprendeu nesta noite, tá bom? Nós vamos encerrar. Considerações finais, irmão Jean. Queridos, eu quero ser mais uma vez grato a Deus pela oportunidade que a igreja, em nome do nosso pastor, pastor Djalma Silva, nos dá a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez. Toda sexta-feira o programa está no ar e a gente estamos aqui. E é o meu querido aqui, que é um instrumento de Deus, que está conosco, disponível, a essa disponibilidade. Que o Senhor te abençoe mais. E, queridos, quem quiser nos acompanhar, o nosso canal é Jean com J, Jean Lopes. E o meu Instagram é Jean Lopes OFC. Então, segue a gente lá, jean.lopesofc. Segue a gente lá, que é um prazer imenso. Nós estamos nessa lida, sempre falando a palavra para a família, para os casais. E eu quero dizer que é um prazer imenso estarmos aqui. Eu me sinto muito bem, muito à vontade, particularmente quando é o senhor que nos entrevista. A gente já tem uma afinidade bem bacana aqui, o Ronaldo também. Prazer imenso, meu irmão. Sempre uma alegria receber irmão Jean, a irmã Calmiane também, que hoje foi particular nossa. Hoje ela ficou de lá. É uma família muito abençoada e que está muito comprometida em ajudar as famílias, né? Faz parte do Ministério Família Cristã aqui da nossa igreja, é um dos palestrantes oficiais do MFC, Ministério Família Cristã. É uma bênção demais. Bom, Jean, muitíssimo obrigado, foi um prazer mais uma vez e queremos estar juntos mais vezes. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Mandar um abraço para o nosso pastor Djalma Silva, sua esposa, a irmã Giovanete, a nossa liderança espiritual aqui na cidade. Deus abençoe muitíssimo. E você, por favor, sempre mantenha-se conectado com a gente, compartilhe esse vídeo com alguém,
e sempre esteja atento. Deus sempre tem uma palavra de edificação para a sua família. Tá bom? Esse foi o programa Bíblia Família. Estaremos orando agora, finalizando esta programação no nome de Jesus. Oremos, nosso Deus. Sim. Bendito seja o Senhor para todo sempre. Nosso Pai, nesta oportunidade aprendemos, ó Deus, através da sua palavra. E pedimos que cada pai que ouviu, que assistiu a esta programação, possa ser edificado e possa tomar rumos diferentes se precisar, possam estar se amoldando, ó Deus, naquilo que a tua palavra diz que é para um pai ser. No nome de Jesus Cristo, abençoe esta família, abençoe esta casa, abençoe este lar. E dá-nos, ó Deus, sempre a oportunidade de aprender mais do Senhor. Nós oramos ao Senhor, agradecidos, no nome poderoso e bendito de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe e até o próximo programa, a Bíblia Família, querendo Deus. Amém.